Sejam muito bem-vindos à nova comunicação Dr. Tiago Zanetti, Dr. Zanetti Podcast. Esse podcast ele foi pensado em trazer toda a nossa filosofia de profissão e trazer pessoas que vão agregar a essa filosofia de profissão. O que a gente faz no consultório e muitas vezes até mesmo o que a gente faz fora do consultório, que impacta diretamente na nossa vida, na vida de outras pessoas. Um dos grandes lemas que a gente tem dentro do consultório, dentro da clínica, é que nós transformamos vidas através do sorriso. E não é apenas a boca, a forma da gente conseguir transformar. E sim a convivência, e sim a amizade, e sim o carinho, e sim também todo o resto do corpo que está associado à cabeça. E é com isso que eu começo esse podcast, contando um pouco da história de vida e principalmente junto com a Angélica, minha esposa. Hoje, um pouco diferente do que será os outros, ela conduzirá as perguntas e eu dissertarei aí a respeito da nossa história, de tudo como começou. Oi. Bom, então se apresente. Seu nome, quando você nasceu, onde você nasceu. Meu nome é Tiago Gorulho Zanetti, eu nasci aqui na cidade de São Paulo, nasci em 1980, por sinal ontem foi meu aniversário, então hoje é um dia muito comemorativo, hoje no dia 19. Toda a minha vida sempre percebi que a gente sempre precisa de mentores. Que os mentores são as pessoas com que vão dar os primeiros passos, as diretrizes, como a gente vai crescer. E dentro dessa história de vida, acredito que são os mentores que vão pautar as nossas vidas para a gente entender esse crescimento. Sim. E quais foram os mentores da sua vida desde que você entrou na faculdade, no colégio? Acho que os primeiros mentores são os nossos pais, Sim, né? Que dão a nossa formação de caráter, que dão os nossos valores. Depois vem o nosso grande mentor, que é Deus, que nos dá as nossas orientações espirituais. Mas ainda em 1997, no colégio, a gente tinha a orientação profissional. E aí um dia o professor perguntou para mim, Tiago, mas por que você quer fazer da vida? Eu falei, quero fazer alguma coisa para cuidar de pessoas. Mas o quê? o quê? Né? Cuidar como? Cuidar como? E para mim, o que eu gostaria de fazer seria de participar da vida das pessoas. Como participar da vida das pessoas? Não apenas ser uma pessoa que vai assistir, que vai cuidar das pessoas, mas que vai participar da vida, participar da família, crescer, acompanhar. E aí comecei a pesquisar várias profissões e aí percebi que a odontologia é uma profissão onde tem um dentista da família. Sim, a gente participa da família das pessoas. E a gente participa Muito. muito. A gente vai Em em casamento, casamento, a gente vai em batizado, batizado, aniversário, come uma pizza. velório, a gente vai em tudo. E o grande ponto é o quê? Saber que aquilo que a gente faz dentro da clínica impacta na vida das pessoas. Tanto é que elas trazem a gente muitas vezes para o núcleo familiar delas. Sim. Então, decidido que eu iria fazer odontologia, fui um dia visitar a USP. E quando entrei na USP, bateu um frio na espinha que eu falei assim, cara, que lugar legal esse. Vi o pessoal jogando bola, vi os laboratórios e falei, putz, que sensacional, aqui deve ser um lugar muito bacana. Tive contato com os veteranos e ficou aquele gostinho de quero mais. Quero vir aqui. Quero vir aqui. Quero voltar. Quando fui prestar vestibular, meu pai falou, ó, filho, você presta onde você quiser, a gente está com você e é você que decide. Fiz um colégio muito forte, onde a gente tinha como conceito que as faculdades públicas eram as faculdades que davam um melhor retorno na nossa época. E prestei só para as faculdades públicas. E achei que morar em São Paulo seria muito mais fácil. Né? Não é precisar morar em República,
não ia precisar sair de longe dos pais, ia ter a comodidade de sempre estar as coisas muito mais fáceis. E falei, vou passar na USP. Sim. Fiz o vestibular, consegui passar, passei na primeira lista e entrei na faculdade. Passei no noturno, onde foi uma grande vantagem, porque conseguia trabalhar, estudar e fazer pesquisa. E uma curiosidade, quando eu era pequeno, eu tinha uma vontade de ser cientista. Outro dia, em dezembro, fizemos até uns experimentos com o Bento, com o nosso filho. E ser cientista sempre foi uma coisa muito interessante, porque eu podia criar, podia desenvolver coisas que não existiam. E na faculdade, o que você gostava? Na faculdade, a primeira iniciação científica que eu fiz uma pesquisa com mandíbulas, com a parte de baixo, com o queixo. Fui para o laboratório de anatomia, separei as mandíbulas, tratei as mandíbulas. Foi um trabalho onde, no primeiro ano, eu fui premiado como o melhor trabalho da faculdade toda. Tendo destaque em cima do pessoal do último ano, do pessoal da pós-graduação, e consegui ter esse nome já dentro da faculdade. Terminou essa iniciação científica, fui convidado, através desse resultado, para participar de um laboratório onde eu fiz cultura de célula, de osso. Eu lembro. Aí eu já te conheci. Ou seja, foi o começo onde eu comecei a ter contato tanto com a parte de formação de células, formação de osso. Nisso, comecei a ter não diria um amor, mas ele é algo que me chamava atenção, que era o diagnóstico, a radiologia. Fui monitor da radiologia, e aí um dia tinha um congresso em Florianópolis, que era um congresso onde os professores falavam, ó, aqui vão ter os papas da radiologia. Era internacional. Congresso internacional, coisa chiquérrima. E foi aonde tive o prazer de conhecer a Angélica. E lá, descobrimos que tínhamos muitas coisas em comum, como a nossa orientadora. Sim. E através desse primeiro contato, começamos a fazer alguns trabalhos, começamos a fazer pesquisa juntos, e aí surgiu o nosso grande amor. Onde a Angélica me acompanhou durante toda a faculdade, ela já trabalhando, e eu lá ainda na faculdade, fazendo todos os cursos, ela tendo a paciência de muitas vezes eu ter que ir de sábado para fazer trabalho na faculdade. Para ver célula. Para ver célula, ficar contando célula. E tudo isso foi fazendo a gente adquirir conhecimentos, e esses conhecimentos fazem com que, quando a gente está dentro da clínica, a gente traz todo esse conhecimento passado. Conhecendo a Angélica, desenvolvendo esses trabalhos dentro da radiologia, no último ano, eu queria fazer um mestrado, e não tinha vaga para o mestrado, porque as pessoas deveriam começar na especialização, para depois ir para o mestrado, e eu já queria ir direto para o mestrado. Só que eu tinha uma vantagem em relação aos candidatos. Eu tinha feito muita produção científica na graduação ainda, sendo que muitas das pessoas que estavam concorrendo para o mestrado não tinham o mesmo volume de publicação e pesquisa que eu tinha. Porque eu sempre fui uma pessoa muito interessada e sempre fui atrás do conhecimento. O conhecimento está aí. Hoje em dia a gente tem internet, a gente tem diversas formas mais fáceis de pesquisa. E na nossa época a gente tinha que ir para a biblioteca, pegar artigo, xerocar o artigo para você ler o artigo. Quando saiu o PubMed foi um sonho. Um sonho, né? Uma super facilidade. Né? E aí, depois das pesquisas, você foi para radiologia, começou a trabalhar na Comecei a trabalhar, é verdade, comecei a trabalhar na fundação da USP, na radiologia. Conheci o professor Israel Schuvacher, que ele tem um ponto específico que eu vou chegar e aí vai ser o meu próximo mentor. Então, a primeira foi a Marlene. A primeira foi a professora Marlene Fênio, que foi nossa orientadora em comum, que me abriu muitas portas, professor Cláudio Freitas, que junto, eles brincavam que eles eram ali o trio calafrio, que sempre
ajudou a gente em tudo. Como eu disse, a gente tinha, né, eu tinha essas muitas publicações, e aí a professora Marlene fez um convite. Ela falou, Thiago, você topa pular o mestrado e já entrar direto no doutorado? Liguei para a Angélica e falei assim, e aí? Será que é muito arriscado já dar esse pulo, passar o mestrado e já ir direto para o doutorado? Sendo que pode ser que, sei lá, às vezes eu tô querendo ganhar tempo, né? E a nossa vida é longa, a gente pode passar por todos os caminhos. E aí eu lembro que a Angélica falou, não, se ela falou é porque ela confia em você, vai que você tem competência para isso. No doutorado a gente passou por, né, o doutorado eu fiz em 4 anos, já que é um doutorado direto, foi um doutorado direto, e a gente passou por muitas disciplinas. Você tinha mais créditos, né? Porque não tinha mestrado, aí você tinha que cumprir uma carga horária maior, né? Maior. E dentro dessas cargas horárias que a gente passou, tiveram duas peças que eu acho que foram fundamentais. Uma foi o professor Israel Schumacher, que ele é uma pessoa que até hoje a gente tem um super contato, a gente tem um super carinho. Ele e a professora Marlene foram nossos padrinhos de casamento, tanto que a gente gosta dele, admira eles e tem respeito por eles. E dentro do doutorado, eu tive contato com o professor Eurípides Vedorrato. Verdade. Que foi uma pessoa que eu olhei, foi uma outra paixão que eu tive momentânea. Quero ser ele. Quero ser ele. A gente queria ser todo mundo, né? A gente queria ser igual a Marlene, depois igual a Israel, depois igual a Vedorrato. Por quê? Porque eram pessoas que tinham qualidades. Sim. Né? E principalmente eu acho que tinham valores pessoais que a gente acreditava. Sim. Pessoas honestas, trabalhadoras, respeitosas, estudiosas. Aquilo que a gente sempre almejou pra gente, a gente queria se espelhar. Eles eram os melhores, né? No que eles faziam. E continuam sendo os melhores. Sendo os melhores. E enquanto eu estava fazendo doutorado, um dia eu lembro que era uma sexta-feira, eu estava dando aula numa faculdade, o professor Israel me liga e fala assim, Guri, o que você vai fazer amanhã? Eu falei, professor, amanhã eu vou dar aula, né? Aí ele falou, não, amanhã você vai comigo para Bauru. E eu falei, caçamba, o que eu vou fazer em Bauru? Ele falou, não, vou levar num lugar que você vai ficar apaixonado. Sempre achei que as pessoas sempre propõem situações boas pra gente. Eu falei, não, beleza, professor, vou falar que eu não vou, então, dar aula, vou pegar um professor substituto e vou lá com o senhor. Não era tão simples assim. Mas a gente sempre deu um jeito. Deu um jeito. Ele foi, me pegou acho que em casa, né? Ou a gente foi até, acho que a casa dele, me deixou lá. Não lembro. A gente foi até o sítio dele, né? Depois do sítio dele, a gente foi até Bauru. Chegando em Bauru, durante o carro, a gente conversando vários assuntos a respeito de carro, e ele falou pra mim, Guri, você gosta de implante, não gosta? Professor, eu gosto, tô pensando em fazer um curso e tal. Ele falou o seguinte, vou te levar no melhor lugar para você aprender a respeito de implante, no Instituto Brandemark em Bauru. Eu falei, sério, professor? Ele falou, sério. Eu falei, tá, mas e aí? Quanto eu vou ter que pagar, né? Começo de vida é sempre difícil, eu não sei se foi difícil para todo mundo, mas para mim, para a Angélica, o começo de vida foi um pouco mais difícil. Ele falou, não, você vai trabalhar como voluntário, você topa? Eu falei, pô, claro que eu topo. Pô, o quanto custa para estar lá dentro? O quanto custa, se você tá vendo, imagina a pessoa que você tem como ícone. Como ícone. Mas conta quem é o Brandemark. Como ícone. E você ter a possibilidade de trabalhar com essa pessoa, que foi o nosso caso, meio da Angélica, que a gente trabalhou com o professor Pierre Brandemark. O professor Pierre Brandemark, aqui a gente tem que fazer um parêntese, foi um sueco que ele teve a grande iluminação divina de inventar o implante ósseo. Que depois ele falou, isso tem jeito de colocar como dente. Sim. E ele inventou o implante dentário. Se não foi uma das maiores revoluções dentro da saúde, eu, como dentista, como apaixonado por uma reabilitação,
com apaixonado por uma pessoa que gosta de devolver sorriso, de devolver dente, de devolver autoestima para as pessoas, o implante dentário foi fantástico. Sim, mas não tem odontologia hoje sem implante. Não existe Não odontologia sem existe. implante. A gente tem um grande conceito, e isso é algo que depois eu vou entrar, eu e a Angélica, a gente vai entrar, para mostrar o porquê desse podcast também, da construção do conceito multidisciplinar e interdisciplinar da odontologia dentro da medicina e das outras profissões paramédicas. Fui uma, fui duas, fui três em Bauru, e aí um dia o professor Israel fala, como é que tá o coração? Falei, por quê, professor? Tá bem, sou novo, né? Falou, hoje você vai ter uma surpresa que vai marcar pro resto da sua vida. E foi o dia que eu conheci o professor Piai Branemark. E o professor Cláudio não deixou eu ir para Bauru. Professor, magoado até hoje. Professor Piai sentou, ele falava inglês, sentou do meu lado. Nessa hora o inglês sumiu, esqueci os 15 anos que eu fiz de inglês. A voz ficava trêmula. Lembro que eu sentei no corredor, ele sentou do meu lado, ele pegou na minha mão, falou, parabéns pela escolha e obrigado por você estar doando o seu tempo aqui para mim. Você imagina uma pessoa que poderia ser quem ele quisesse, podia falar do jeito que ele quisesse, sentou do meu lado e me agradeceu. A humildade que uma pessoa tem de agradecer a outra por disponibilizar o tempo. A gente não tinha noção da importância de estar lá dentro, né? Da- De tão grande que era, né? De tão grande que era. A gente sabia quem era ele, mas não sabia que o quanto ia fazer, acrescentar dentro da nossa vida profissional. Sim. E aí eu quero que você fale um pouco do que a gente fazia lá, dentro do Instituto. Bom, no Instituto a gente basicamente fazia o controle radiográfico, isso em 2006, 2007, do que é a maior técnica de implante hoje, que é o Alan Ford, né? Que é um fora, A gente foi... hoje se fala tanto em Alan Ford, e a gente participou fazendo as tomadas radiográficas da primeira vez que essa técnica foi usada, pelo menos aqui no Brasil, Sim. né? Então a gente controlava o nível de osso, se estava certo, as inclinações. Eram pós-operatórios de 6 meses, 1 ano, 2 anos, e a gente ficou 2 ou 3 anos lá. A gente ficou 3 anos lá. 3 anos acompanhando, radiografava, nossa, um monte de pacientes, centenas de pacientes, e via o que sobrava de osso, o que reabsorvia, o que não reabsorvia. E assim, a gente não tinha noção Da magnitude que da foi o nosso magnitude trabalho. dessa técnica, que hoje é a técnica mais consagrada de colocação de prótese sob protocolo. Então, a gente não tinha noção da base científica que a gente estava tendo na época, do peso que isso tem até hoje, né? Isso já faz 16 anos que a gente fazia esse controle, e essa técnica ainda é a mais consagrada para colocação de implante. E aí o que a gente vê de tudo isso são essas oportunidades, né? São esses mentores que estão dentro da nossa vida, que nos proporcionaram o conhecimento, acredito porque confiaram muito na gente. Sim. Né? O professor Israel, pelo que a gente conhece dele. A doutora Ingrid, né? A doutora Ingrid, que a gente, que era quem coordenava, né, o Instituto. Doutor Gunari. Que falava tanto a respeito, né, começou a fazer muitos dos implantes zigomáticos na época, né? Sim, que toda essa foi técnica. Um dos pioneiros. E a gente foi acompanhando isso desde o começo. Então a gente fala que a gente participou muito desse conhecimento que hoje se tem dentro dos implantes. Por mais que muitas vezes a gente estava ali nos bastidores, né? Sim. Que era a formiguinha que realizava. Porque a radiologia é bastidor. A radiologia é sempre... Bastidor.
Mas foi sensacional, né? Eu acho que foi Sim. uma fase... Fora e comer o Bauru, em Bauru, que era fantástico. E, passado isso, precisava criar a tese de doutorado. E na tese de doutorado, eu tinha um conceito que eu acreditava que a tecnologia ia chegar num nível onde ela por si só ia começar a fazer diagnóstico, né? E criei uma ferramenta chamada Diagnoway. A forma mais fácil de se ter um diagnóstico. Humilde inteligência artificial. Uma humilde inteligência artificial que a gente criou né, a gente registrou o software em 2009, 2010. Não lembro mais. Né? E onde era um software que ele ajudava o clínico a diagnosticar lesões ósseas. E também era usado, ou poderia ser usado, como uma forma de estudo, onde o aluno de graduação podia ir lá e selecionar e começar a entender como ler, como interpretar. Só que, infelizmente, burocracias existem, principalmente no meio público. Muito caro, né? Para conseguir desenvolver um programa, e isso acabou não dando certo, mas ele está lá guardadinho. O importante foi que a gente deu um passinho aí nessa inteligência artificial. E dentro os cursos que a gente, né, as aulas que a gente assistia dentro da grade horária, né, da pós-graduação, a gente teve contato com o professor Eurípides Vedovato. Sim. Que era um cara que pensava igual a mim. Era um cara que pensava fora dos padrões que todo mundo faz, mas fazer a odontologia correta. Eu, por um princípio de família, eu sempre fui muito honesto. E tem várias histórias que, na oportunidade certa, até meus pais vão contar as minhas histórias de criança, o quanto eu era honesto e quanto sou honesto ainda hoje. Pequei, às vezes, muito pelo excesso de honestidade. E eu sempre pensei que a odontologia tinha que ser correta. A odontologia, ela não é meio termo. A odontologia é saúde. E por ser saúde, ela não pode ser restrita apenas a dentes. Existe algo mais. Algo mais que vai fazer a diferença na vida das pessoas. E muitas vezes, infelizmente, as pessoas só vê o que está bonito. Sim. O momentâneo. É algo que depois a gente vai até conversar a respeito disso, né? A gente vai falar isso hoje. Pensei então em fazer especialização de implante. Liguei para o meu mentor, foi o professor Israel, é o seguinte, estou pensando em fazer especialização de implante. Ele falou, não, guri, você vai fazer especialização de prótese do professor Eurípides. Eu falei, sério? Eu falei, pô, adorei a aula dele. Ele falou, você não gostou da aula dele? Que ele falou da parte de ATM, como se relacionava, como que era a mordida. Eu falei, pô, claro que eu gostei. Mas o Israel também, ele sempre te viu como um bom clínico, né? Apesar da gente trabalhar na radiologia, ele sempre te via diferente dos outros, né? A gente saiu da clínica do Israel quando? Acho que foi 2012. 2012. Em 2012, eu achei que era o meu momento de crescer sozinho, de voar sozinho. E fui conversar, né, com o professor Israel, que sempre me abriu as portas. Falei para ele, professor, é o seguinte, tem uma boa e uma má notícia. Ele falou, pô, fala a boa, que a má a gente não precisa escutar. Eu falei, a boa que eu quero seguir caminho solo. Ele falou, meu, só tem boa, não tem má. Ele falou, desde o momento que você entrou aqui na clínica para trabalhar com a gente, eu sabia que você era clínico. Seu negócio era estar na cadeira, era mocho, não era ficar fazendo só laudo. Eu sabia que você era, né, tinha mais a contribuir, né? Ele falou, por isso que eu te levei para conhecer o Brunemar, que não levei outras pessoas. E aí eu liguei para ele e ele falou assim, não, você vai fazer no professor Eurípides. Cheguei lá e o professor Eurípides foi uma pessoa fantástica durante os 3 anos, né, que foi a especialização. Sim, eu não lembro. Foi uma pessoa que, assim, foi fantástica. Eu acho que o dentista que eu sou hoje, o dentista clínico,
vou falar que uns 80% foi ele que me esculpiu com os conhecimentos deles, com a equipe dele, com todas as pessoas que passaram, ensinaram a gente e ajudaram a construir essa mentalidade de odontologia correta. Sim. Né? De ver global, né? De ver, não ver só dente. Global, né? Não só a boca, né? Durante essa fase, eu tinha a clínica junto com meu irmão, que eu acho que também foi um grande mentor na minha vida, que me ensinou muita coisa. E meu irmão falou pra mim, Ti, o seguinte, eu acho que eu vou montar um outro consultório. No primeiro momento eu fiquei desesperado. Falei, puta, como que eu vou fazer sem ele? Mas eu falo isso sempre pra ele. A melhor coisa, acho que o maior presente que ele podia ter me dado na vida foi ele ter tomado a decisão, Sim. né? De ter alçado o voo solo e ter deixado eu crescer do jeito que eu queria crescer. Foi corajoso. Foi, não. Ele foi muito corajoso. Ele foi muito corajoso. E a gente agradece muito ele, né? Ele deixou quase 20 anos de ponto, né? Da clínica para trás, né? E aí, na especialização, sentei várias vezes com o professor Eurípides, falei, professor, pô, ó, agora a clínica tá assim, como eu faço? A gente passou por umas dificuldades, né? Porque os gastos aumentaram, dobraram os gastos que a gente tinha dentro da clínica. E algo que do desespero que a gente tinha, né? De não saber para onde ir, surge mais um mentor na nossa vida. Um dia, conversando com uma menina que foi vender jalex pra gente, falei, ó, pô, tá assim, tá assado, tal. Ela falou, pô, liga pra uma dentista, pra Débora Perret. Foi a Bianca. Foi a Bianca. A dona da Holy Coats, que outro dia, num congresso, eu fui até agradecer. Que ela tinha apresentado a Débora pra gente. E aí liguei pra Débora e falei, Débora, a Bianca me falou que você, cara, conhece um cara que tem... Na primeira não foi bem assim. Você falou, eu ligo. Eu sempre tímido, falei, será que eu ligo? Será que eu ligo? Falei, liga. Se ela tá falando, porque a pessoa é disponível, né? Tem que ligar. Aí a Débora super disponível. Super disponível até hoje, uma super amiga nossa. Ela falou, ó, tô fazendo... Tem um cara na internet chamado Ricardo Novak. Meu, faz tudo que ele fala que dá certo. Cara, ele muda a vida de todo mundo. Ele é um cara fantástico. Ele é um anjo. Fui participar do congresso que ele dava, do Sucesso Odonto. Se tem algum dentista vendo, vai fazer. Vai fazer. Muda a vida, é mudança de Muda vida. De verdade. Parece que a gente entra numa igreja. Ricardo Novak é o Messias da igreja. E aí o Rick realmente mudou nossa vida, foi uma pessoa fantástica, é uma pessoa fantástica, uma pessoa iluminada. Continua, né? Mudando, continua iluminado. Continua inovando para melhorar a odontologia. E melhorando a odontologia, melhora o atendimento dos pacientes. Então isso foi uma pessoa que foi fantástica na nossa vida. E dentro do grupo que a gente faz parte, da Infinity Prime, que é um grupo que hoje está gigantesco e só agrega informações, conhecimentos, que quem acaba ganhando é o paciente. Porque sempre vai ter a odontologia de ponta dentro da clínica. Sim. E aí as coisas foram correndo, as coisas foram encaminhando, e hoje a gente tem um novo mentor, que é o Joel J. Sim. Que é uma pessoa fantástica, também iluminada. A gente fala, como eles são mais novos que a gente chama todo mundo de menino. São as crianças boas do mundo. São as crianças boas do mundo. São pessoas iluminadas que trazem sempre um conhecimento, que sempre uma palavra, uma orientação, um destino. O Joel até, a gente conheceu o Joel no último encontro do Sucesso Odonto. Do Sucesso Odonto com o Ricardo. E aí foi aquele... negócio, amor à primeira vista. Amor. Igual pelo Ricardo. Igual pelo Ricardo. São pessoas... E o Ricardo, sim, a gente já tinha feito vários cursos, né? De marketing, Aí eu falava, mas ele não é mais um. O Thiago falou, eu vou, que a gente teve que fazer uma aplicação para entrar na Prime, que é um outro grupo dentro lá da Infinity. Aí o Thiago, eu falava, não, ele não é mais um. Eu acredito nele. Realmente, assim, não foi mais um.
E o Joel também acredito que não seja mais um mentor, mas uma pessoa. Ele é incrível. Assim, Ele é não incrível. é um influencer, eu Apenas não uma sei pessoa explicar. famosa. Ele não é uma pessoa famosa. Ele realmente muda a vida das pessoas. E ele é um treinador, então ele muda se a gente quer mudar, né? Óbvio, ele sempre passa essa lição pra gente, né? Sim. E aí chegamos até aqui, Sim. até o nosso podcast, onde a gente vai falar a respeito de saúde geral. E o que essa saúde geral, e aí vai a minha grande paixão, o que a saúde geral interfere na saúde bucal? E o principal, o que a saúde bucal interfere na saúde geral? E eu vou falar coisas bestas, assim, que são pontos que eu falo, quando eu falo isso para os pacientes olham para mim como, é verdade? Um dado, assim, pequeno. 17% você estará prejudicado se você tiver uma cárie ou um problema de canal. Você bateu o dedinho do seu pé, vai demorar 17% a mais para reparar o seu dedinho do pé se você tiver uma cárie ou tiver um problema de canal. Olha que coisa assim, parece bobo. Mas quando a gente pensa num atleta de alta performance, isso é muito. Li um artigo há umas semanas atrás, de 2023, falando que uma mudança na altura da perna, do pé, pode gerar um problema na mordida. Então, todo esse conceito que a gente tem e que a gente estuda muito, que a gente trabalha muito, a gente vai trazer para cá. Dentro do consultório, eu sigo muito a parte clínica e a Angélica, a parte clínica e a parte administrativa. E a parte clínica é um ponto muito interessante, que a Angélica é especialista em harmonização facial. Sim. Deixa o rosto mais bonito, a moldura mais bonita. Mas a gente tem um conceito dentro da clínica que cai dentro desse conceito. Não é apenas colocar um lábio, mexer na maçã do rosto, precisa ter dentes, e dentes bem posicionados. Muitos pacientes que às vezes passam para fazer avaliação com ela, olham torto para ela. Porque ela fala, você está com problema nos dentes, primeiro você vai passar com o Thiago para depois passar comigo. E as pessoas não aceitam isso. Porque, infelizmente, hoje a gente vive num mundo onde a gente quer resultado imediato. E não quer um resultado a longo prazo. E a odontologia que a gente propõe, que vai ser o grande tema dos podcasts, vai ser exatamente isso. A sua saúde a longo prazo. A saúde em primeiro lugar, depois a estética. Depois a estética. Eu sempre brinco com os pacientes que a estética é brinde. Sim, não é porque é saúde que faz um negócio feio. Fica bonito e saudável. Bonito e saudável. Eu acho que foi uma boa introdução a respeito da gente. Sim. Tem alguma coisa que você lembra? Não. Que eu não falei? Acho que não. Não, a gente falou dos mentores, da história. Acho que não. Pode interagir com a gente queria chamar o chefinho da clínica. Vem cá, chefinho. Ele tá participando com a gente. Aliás, a gente vai fazer um podcast filho de dentista também. O que é ser filho de dentista? Certo, Bento? Sim. Queria que você falasse o que você achou da história do papai e da mamãe. Legal. Que difícil um pouco. E que vocês gostam bastante de estudar essas coisas. E tipo, se vocês não tivessem aquelas pessoas, vocês não iam ser nada assim. Os mentores te ajudaram muito. Isso mesmo. Os mentores são importantes na Então, nossa vida. E a gente tenta E a gente ensinar tenta o ser Bento também um mentor pro Bento. mentores bons e que ele tem que ter os dele depois. Quando você for crescer, que é importante ouvir as pessoas. Eu acredito que com todas essas histórias, com todos esses conceitos,
Eu acho que a gente vai finalizando por aqui, Encerra por aqui. agradecendo. E tem uma mensagem que eu sempre falo para as pessoas. Tem um objetivo na vida. É ser feliz. Então, o importante é ser feliz. Obrigado. Obrigada, Espero que vocês tenham gente. gostado. E até o próximo episódio. Muito obrigado. Tchau.